91 Kiren Saga capítulo 325 Já começou autor. El sublinhando Dom esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site link na descrição. Tio Vic matar, derrotar, cair, obedecer. Palavras de domínio absoluto. Palavras ditas por alguém que é dominante e sádico. Compreender essas palavras foi o mais fácil que João poderia fazer. Este foi um grito original que João fez. Um grito que parte o coração dos homens com Vic, derrota, dobra os joelhos dos homens com má, queda, e pressiona a cabeça dos homens com tar, obedecer. Um grito destinado a um tirano. A sala do trono do Palácio Azul testemunhou a cena mais chocante que aconteceu em tempos. Todos estavam ajoelhados para um homem e aqueles que não podiam resistir estavam se curvando. Ainda assim, João estava atento. Ele poupou alguns do efeito do grito por sua vontade. Aqueles eram Torig, o jarl, o embaixador e seu povo. Eles estavam simplesmente de pé, mas um à beira de cair também. Torig olhou em volta e viu dezenas de pessoas em sua sala do trono, todas ajoelhadas para João. Ericur estava de joelhos e com a cabeça na frente do pé de João e o próprio João envolto em sua demoníaca tirânica aura. O que aconteceu em Nirn para João ficar tão selvagem? A repressão foi forte, mas parecia que João começou a concentrar sua raiva em Ericur. As pessoas começaram a se sentir mais leves e ergueram a cabeça, mas isso foi o máximo que puderam fazer. A curiosidade os fez olhar para cima, mas seus instintos os mantiveram ajoelhados. João estendeu a mão para Ericur e puxou sua cabeça pelos cabelos. Verme, fale. A voz de João era fria, não carregava nenhum indício de emoções, exceto raiva profunda. Seu olhar esmagador cavou profundamente em Ericur, que continuou a cerrar os dentes e resistir. Vou quebrar você, verme. Vou mostrar a você um sofrimento que nenhum mortal pode suportar. Quer viver? Fale. Mesmo à beira da morte, Ericur manteve uma cabeça teimosa e sua boca estava fechada. Tanijun, por favor. Diga-nos o que aconteceu. Torig reuniu vontade suficiente para falar. É o chefe Ulfur, irmão de Tanijun. Ele deveria passar pelo riacho para Orsinium. Ericur deve ter feito alguma coisa. Jarl Corir, que não foi afetado pelo grito, respondeu. Droga. Tanijun, este não é um lugar para violência. O que quer que tenha acontecido, vamos interrogar Ericur e enviar um anexo imperial para a Campina. Não há necessidade de violência. O Conde Pavo, que estava se saindo melhor sob a pressão de Jun, decidiu colocar o assunto em espera. Droga, esses nórdicos perdem o rumo das coisas e colocam tudo em risco. Como uma fera dessas apareceu em Skirin. Ele pensou. Claramente, Ericur estava tão absorto em terminar o império de negócios de João a ponto de ignorar o poder pessoal de João. João não estava ouvindo ninguém e jogou João do outro lado da sala para o Rei Supremo. Fácil falar. Vossa Graça. Ele disse. O que sua graça? Torig queria gritar. Não sobrou nenhuma graça neste salão. Maldito seja, Ericur. Quão baixo você caiu? Falkfirebear olhou para Ericur e praguejou. Ericur finalmente sentiu a pressão ficando mais leve assim que se afastou de João. Ele mal reuniu força suficiente em seu braço e olhou para Torig. Ericur, o que você fez na Campina? Torig perguntou. Vossa Graça, eu só contratei o Foresuorn. Seu imbecil. Torig não pôde deixar de xingar. Quem são os prepostos? Eles são o pior grupo de mortais com quem alguém pode se cruzar, exceto um tal Mor Justiciar Teão. Anteriormente conhecido como Madmen of Riacho ou simplesmente Riachimen. Um grupo de adoradores da Edra que habitavam o Riacho mesmo antes dos dias de Tiber Septim. Eles invadiram Markarth não muito tempo atrás e foram expulsos por Ulfric Stormcloak. Agora, esses mesmos Foresuorn foram contratados pelo Kingstane para derrotar um rival. Ainda assim, restava uma pergunta. Você falsificou o convite de Ulfur para Orsinium? João perguntou. Ericur não respondeu e simplesmente sorriu. E assim foi. O Ulfur foi atraído para sair de Enterode com algum truque.
João lembrou que havia alguns orcs que vieram testemunhar a forja de Ulfur antes de convidá-lo para Orsinium, mas isso certamente foi uma peça. Assim que Ulfur pegou a estrada para Orsinium através do Riacho, Ericur contratou o Foresuorn para atacar o Ulfur e foi tudo uma isca para enviar João atrás de Ulfur, onde outra isca estaria esperando por ele. Foi assim que o povo entendeu. Ericur não estava se sentindo nem um pouco assustado. Ele tinha certeza de que João não o mataria como estavam em Afingar e era verdade. Matar Ericur em Afingar na frente do Rei Supremo é uma declaração de guerra, mas fora isso, João é livre para fazer o que quiser com Ericur, que foi muito direto com suas intenções de matar João. João procedeu em direção a Ericur, que foi jogado aos pés de Thorig. Sua intenção de ferir Ericur era clara e ele usaria todos os meios para obter informações de Ericur. Ele deu o primeiro passo e antes de dar o segundo, alguém bloqueou seu caminho. É o bastante. Sibylle Stentor teve que se posicionar na frente de João. Enlouquecer no Palácio Azul e não se importar com o Rei Supremo era como dar um tapa nas duas bochechas de Thorig. Ainda assim, foi surpreendente que Sibylle tenha sido a primeira a se libertar da repressão de João. Mover. João ordenou. Eu disse, isso é o suficiente. Sibylle ficou totalmente no caminho de João, não se importando mais com as consequências. Muito estava em jogo aqui. Ela estava preparada para lutar contra João e suas garras alongadas sob as mangas. João poderia dizer isso, mas ele também não se importava e simplesmente passou por ela. Assim que Sibylle tentou detê-lo, a garotinha de vestido preto e chapéu se levantou para ela. Tanto Nefertiti quanto Sibylle eram monstros entre monstros. Um vampiro e um Erebeast, as contrapartes lendárias. Sibylle tentou escovar Nefertiti, mas o último foi ainda mais autoritário que João. Ela se transformou em sua forma de besta em um instante e ficou cara a cara com Sibylle. A situação estava ficando fora de controle. A aparição do grande gato que emitia poder suficiente para prender Sibylle Stentor em seu lugar estava acrescentando mais caos ao caos. Aqueles que viram o gato se lembraram das histórias que ouviram sobre o Enterhold de que havia uma grande besta parecida com um gato preto que fez amizade com Jondare. Agora aquela besta era aquela jovem. Apenas alguns tiveram um palpite melhor. Isso é, um familiar Firemani? Perguntou Brilling. Os familiares Firemani são as bestas que os Firemanis associam ao seu clã, como os Direwolves, os Skargrislibears, os Snowhawks, etc. Era a única explicação, embora não respondesse a nada. Não ousando ignorar João, que já estava na frente de Ericur, as pessoas desviaram o olhar do impasse de Nefertiti e Sibylle para João e Ericur. Trinvac, fala, vê-me. Eu saberei o que quero com rapidez ou com dor. João disse. O esquecimento engole você. Ericur xingou João. É mesmo. Ótimo, cante para mim. Faz Alzag. Dor, sofrimento, queimadura. Um segundo grito foi disparado por João. As palavras foram tão dominadoras quanto o primeiro grito, mas o efeito atingiu apenas Ericur. Todos olharam para Ericur que estava completo como ele é. Ele não foi feito em pedaços ou prostrado no chão. Ele estava parado. Apenas um segundo depois as pessoas perceberam o efeito das palavras. Seus olhos se arregalaram, seu corpo estremeceu e sua alma estremeceu. Ele foi atingido por outro tum criado por João, o grito de agonia. O sangue escorria dos olhos de Ericur como se fossem lágrimas. Então um grito se seguiu. Ah! Imagine se alguém estivesse recebendo todo tipo de dor, não da perspectiva de um humano, mas de um dragão. Para completar, o Tum foi projetado para causar agonia e não matar tão facilmente. Ericur começou a rolar no chão e sangrar como um porco moribundo. Ninguém jamais tentou se aproximar dessa cena infernal e recuou quando Ericur se aproximou. João estava simplesmente seguindo e olhando para ele. Olhe para você. Você se contorce no chão como um verme como eu disse. Se você quer que isso acabe, então me conte tudo. Um acordo simples. Uma troca justa. Se meu irmão viver disso, eu não vou venha por sua vida. Eu sou um homem de palavra. Trinvac. Fale. João pisou em uma das pernas de Ericur para impedi-lo de se contorcer.
Ericur estava lutando por sua vida sob a dor sem fim que lhe colocou. Uma dor que vinha ultimamente de cada pedaço de seu corpo. Vou falar. Ah! Vou falar. Pare. Faça parar. Queima. João não quis perder mais tempo e interrompeu a tortura que infligia a Ericur. O que Ericur disse depois confirmou todas as suposições do povo. Mesmo a mensagem que Falkfirebear tinha em mãos tinha alguns detalhes que confirmavam o que Ericur disse. Desta vez, não apenas o Enterold, mas também Marcar também ficou muito ofendido. Simplesmente criar problemas no riacho em torno de Marcar já era insultante o suficiente. Jarligmur estava espumando de raiva. Sua graça, os crimes de Jalkurir transcendem os Skirin. O problema dos Riashmen sempre foi algo que preocupa o Império e Tanerikur também é sócio da East Empire Company. Com as acusações de Tanijun, seus crimes serão julgados não apenas em frente de Solitude, mas na frente de todos os Kirin e uma corte imperial. O Conde Pavo foi o primeiro a julgar Ericur sob o mamute. O Rei Supremo Toriga apenas assentiu e segurou a cabeça. João já estava pronto e não se preocupou com mais nada. Ele simplesmente lançou uma maldição sobre Ericur e se virou. Estamos de saída. Ele disse. Todo o enviado de Enterod se moveu. Até Jalcorir não gostou da situação e caminhou ao lado de João. Jalcorir, Tani e João. Alguém os chamou. Surpreendentemente, aquele era o rei Torib. Solidão é culpada aqui. Deixe-nos lidar com esta situação. Sua presença é essencial tanto para a Assembleia quanto para o caso que você está arquivando contra Ericur. Se você sair agora, as coisas vão se complicar. Você pode pesquisar o Riacho por conta própria, muito menos alcançá-lo agora. João fez uma pausa e se virou. Meu irmão. Você está caindo em uma armadilha. Tori gritou para João. E assim seja. João disse e saiu da sala do trono com essas palavras. Do lado de fora do Palácio Azul, o povo de Winterhold permaneceu unido. Ju, pegue o navio e volte para Winterhold. Eu estou vindo. Nefertiti está chegando. Preciso de você aí para entregar a situação para Lina, Nurina e Firemanes. Julanar assentiu desanimado. Jalcorir. Minha melhor equipe de segurança irá escoltá-lo de volta a Winterhold são e salvo. Duvido que os associados de Ericur parem depois disso. Vou atrás de Urfur. Boa sorte e vá com Deus. João e Nefertiti se separaram do grupo e caminharam até a cidade de Solitude. João já tinha um plano em mente. Ele caminhou em direção a um prédio que visitou uma vez antes em Solitude, quando ele nem era aluno do colégio. Ali estavam os meios de que precisava para chegar a Marcar o mais rápido possível. Enquanto caminhava por um corredor, do nada, alguém segurou sua mão com força. Ei, deixe ir. João estava de mau humor e estava prestes a atacar quem quer que fosse, apenas para olhar para ela e congelar em seu lugar. Era a sacerdotisa do Santuário dos Elfos Negros de Azura, Araneayanit. Lady Azura cumprimenta você, João Yude. Seus trabalhos começaram. Kirin Saga capítulo 326 O trabalho Lady Azura cumprimenta você, João Yude. Seus trabalhos começaram. O que? A cabeça de João estava com os circuitos curtos. O que nessa mulher maluca acabou de dizer? Seus trabalhos começaram. Araneia e Enite disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os dois estavam parados no meio da rua enquanto os transeuntes passavam por eles. João ainda estava tendo um segundo em branco para organizar seus pensamentos. Como? Não, espere. Estou ocupado. Diga à sua deusa para esperar. Meu irmão, ele está com problemas. João disse e se virou deixando a sacerdotisa Dark Elf no meio da rua, mas as próximas palavras que ela falou o fizeram parar seus passos. E como você planeja encontrá-lo? Em menos de um dia, seu irmão estaria morto. Você pode alcançar a Campina em menos de um dia, a julgar pelo seu poder, mas a Campina é muito ampla e muito traiçoeira. Você não pensou por que seus inimigos escolheram aquele lugar, em particular, para mandá-lo para sua própria morte? Disse Arner. João olhou-o bem nos olhos. Entendo. Sua deusa está controlando a situação de cima. Tudo bem, mas não posso fazer o trabalho para sua deusa e resgatar meu irmão ao mesmo tempo.
Aranea assentiu. Lady Azura é misericordiosa, jovem. Até agora, ela não mostrou nada além de misericórdia para com você, ao contrário do normal. Você está com sorte, mas assim como as crianças, você precisa aprender uma lição. Lady Azura amaldiçoaria qualquer um que a machucasse. Estrela mais brilhante, você receberá alguns trabalhos. Regozije-se. John só conseguiu bufar de insatisfação. Mesmo que seu apelido fosse Dari, não havia muito que ele pudesse fazer contra um todo-poderoso príncipe daédrico como Azura. Então, sua deusa vai me ajudar a encontrar meu irmão em troca do trabalho? João perguntou. O sorriso de Aranea se alargou ainda mais. Melhor ainda, jovem João Yude. Seu trabalho é salvar seu irmão. As expressões de João ficaram em branco. Ele não conseguia mais entender o que Azura estava fazendo aqui. Você sabe o que é um trabalhista, não é? Você já ajudou um trabalhista uma vez, então deveria saber. João assentiu. Como ele poderia esquecer isso e o que ela lhe disse sobre os trabalhos? Os trabalhos são como esportes para os príncipes dédricos. Eles patrocinariam certos mortais que eles favorecem para realizar algumas tarefas no mundo mortal que podem afetar o futuro próximo ou o futuro distante. Os Daedric Lords colocariam suas apostas nesses mortais, concedendo-lhes artefatos e bênçãos. Os trabalhadores são normalmente escolhidos entre os infelizes e aqueles que ofenderam os Daedra de alguma forma. Ainda assim, mais de um príncipe daédrico pode apostar no mesmo trabalhador, mas o trabalhador ainda seguiria o desejo de seu senhor patrocinador. Isso não era tudo. Em relação ao trabalhador, não havia nada seguro. Cada trabalho sempre teria um final definido em pedra e o trabalhador é forçado a perder, sofrer, ou ser sortudo. A reprovação em um trabalho não mudaria nada. Era também outro final e o resto dos trabalhos continuaria. As regras eram cruéis, mas justas. Ainda assim, para forçar os trabalhadores nos trabalhos, os Daedra empregariam todos os meios necessários. O irmão mais novo de Isa foi infectado com algum tipo de doença, não pelos Daedra, mas eles têm a cura e pelo trabalho. Somente Isa pode obter essa cura. João tem muito a perder. Ele tem uma grande família, muitos amigos e um porão. Enquanto ele pensava sobre isso, suas expressões se transformaram em uma carranca de raiva. Por que você faria essa cara, jovem João Yude? Lady Azura favorece por abrigar seu povo sob seu santuário. Entre os trabalhos que já vi, você deve ser o mais sortudo. Quero dizer, você já terminou um trabalho e saiu com sorte. Disse Aranea. O que você disse? Eu já terminei o trabalho de parto. Sim, com a jovem donzela lança de Bittermercy. Não foi o trabalho de Isa. E vocês trabalharam juntos. O futuro e a mente de seu amigo não estavam em jogo naquela época. Você sobreviveu ao Deus louco, como isso pode não ser um trabalho? Lady Azura é justa e justa, jovem João Yude. Então foi assim. João ficou surpreso, mas ele não estava tão chateado. Ainda. Pare de me chamar de jovem João Yude em público. Azura sabe meu nome verdadeiro. Droga. Apenas me diga o que Azura quer de mim. Ele disse. Normalmente, um trabalhador não deve ir para o trabalho sem uma arma. Não apenas qualquer arma, mas uma arma de origem Daedric. Eu tenho 3 desses. Continue. Com licença. Aranea finalmente foi pega de surpresa pela primeira vez. Eu tenho 3 artefatos daédricos: Caveira da Corrupção, o Abajaque e Navalha de Mirunis. Algum deles funcionaria? João perguntou com impaciência. Você tem 3? Sim, sua deusa deveria pelo menos saber disso? Lady Azura sabe de tudo, eu simplesmente não fui informado. Ainda assim, eles não vão funcionar. Limitar sua opção a uma arma que você deve empunhar faz parte dos testes e desde que Lady Azura não me dê nenhuma ordem para direcioná-lo para uma arma, então você está livre para usar qualquer artefato dédrico por enquanto durante os trabalhos. Dependendo de suas ações, qualquer Lorde Dédrico pode decidir ser um patrono e conceder a você uma arma adequada. Como seu profeta, eu informarei quando chega a hora. Profeta? Sou eu? Vou encontrá-lo assim que terminar este trabalho.
Jonhilde, aqui está o seu trabalho como Lady Azura me instrui. Você deve ir para uma vila cercada por perigos por seu antigo nome e sobreviver ao longo dos anos. Lá, irmãos se unem e irmãos separados. É isso? Os sinais de Azura são sempre enigmáticos. Não tenho certeza de onde você deve ir, mas essas são todas as pistas que você tem. Melhor do que virar cada pedra ao alcance, certo? João fez uma cara aborrecida, mas no final assentiu. Então, o que devo esperar? Ele perguntou. Eu não sei. Se minha previsão for precisa, então você está enfrentando uma horda de inimigos com animosidade incomparável. Qualquer coisa que possa ser descrita como Nod, você tem que resgatar o que provavelmente é um refém. João ficou irritado, mas apenas suspirou e respondeu. Farei o que Azura deseja. João se virou e deixou a mulher de túnica azul para trás. Aranea apenas balançou a cabeça e seguiu a direção de Azura até o próximo local onde deveria encontrar João. Em um prédio em solitude, João e outro homem falavam um com o outro com raiva. Eu disse que sou professora no colégio e preciso disso. Não significa não. Você é simplesmente um estudioso em seu primeiro ano de serviço. Mesmo o arquimago não usa essa coisa que você está pedindo com frequência. Eu não me importo. Estou com pressa, idiota. Não pode, chorar João. O mago encarregado da residência do colégio de solitude não permitiu que João usasse a matriz de teletransporte de emergência. Esses arrais são secretos exclusivos apenas para os membros seniores do colégio e não podem ser usados por qualquer pessoa. Eles também ligam todas as principais cidades com o colégio. O custo para usar é 10 grandes ou gen. Nenhum mago pagaria o preço, mas João já havia desembolsado 20 deles. Estou lhe dizendo, não adianta. Não posso permitir que você os use, então vá embora. Sinto muito. Disse o mago. Sim, cara. Sinto muito também. João sorrateiramente lançou paralisia no homem e o contornou. Depois disso, não demorou um minuto para descobrir o local da matriz de teletransporte secreta e como ela funciona. Aguente firme, Wolf. 20º do crepúsculo do sol, 4:197. Um dia antes da Assembleia, Ulfur e seus aprendizes contornaram o Forte Sungward, que atua como um posto de controle entre Riachuelo e Oteronwold. Com certeza, o forte estava ocupado com guardas e um grupo de legionários. Exatamente como João previu. Uma guerra vai começar. Ulfur mostrou preocupação com o estado de Skyrim, mas não tinha cabeça para políticas complicadas. Diferente de João, Ulfur era um jovem de 18 anos cujos interesses eram todos relacionados ao seu bioartesanato, bem como as coisas que seu irmão projetava. Um homem de caráter simples como Ulfur tinha crescido a um potencial que nem mesmo João podia prever. Ulfur sempre foi um mestre de armas exigente e ferreiro cuja mente não pode ser feita para usar uma arma. Ele simplesmente pode usar todos eles e esse era o seu dilema. Ao invés de armas e seu irmão e todas as coisas normais do Ulfur. O Ulfur era o líder de um grande grupo de mercenários da empresa. Seu grupo, que era a infantaria pesada, é o maior grupo e ele controla o Equipe 1, com a função de administrar o Dar Arsenal. Simplesmente, o Ulfur era a pessoa em quem João mais confiava e era a única pessoa que conseguia acompanhar os estranhos impulsos de João e até mesmo prevê-los. Se João estivesse ausente e alguém perguntasse o que João faria se estivesse aqui, o Ulfur era o homem para responder a essa pergunta. De qualquer forma, o grupo de Ulfur viajou em Atronach Orcezanbears, o que fez o time parecer um pouco mágico de longe. O capitão do Forte Sungwar também os perseguiu por tal coisa, mas o distintivo da Dari Dragon Company foi o suficiente para abrir qualquer estrada fechada. Assim que a equipe entrou no Riachuelo, eles testemunharam uma natureza que parecia diferente do resto de Skyrim. O riacho era uma área muito rochosa e sua flora e fauna eram especiais. Riacho era uma mistura entre o rochoso Igrock, o verde Cyrodiil e o desolado Skyrim. A equipe de Ulfur não teve muitos problemas durante a jornada do Forte Sungwar a meio caminho para o primeiro assentamento no caminho, Orodan. Enquanto eles estavam na estrada entre as duas paradas,
O riacho de repente começou a mostrar suas presas. Leões da montanha. Um dos aprendizes Ulfur gritou. Na verdade, eram aqueles pumas irritantes e hostis que habitam as montanhas do sul. Talvez João fosse capaz de lidar com eles porque são felinos, mas João não estava aqui e essas feras já estavam em total hostilidade. Forme um círculo e mate-os. Ulfur deu a ordem e sua equipe respondeu muito bem. Suas montarias Atronash eram poderosas o suficiente para assustar feras e matá-las, mas a situação estava errada. Aqueles leões da montanha estavam com fome e pareciam desesperados para caçar. Não vamos descansar. Corra para Velho Rodan. Foi a escolha certa a fazer, mas a situação ficou cada vez mais estranha. Todos os tipos de feras atacaram a equipe. Começou com pumas, lobos. Então um spriggan selvagem apareceu e levou alguns animais para atacar o time. Ainda assim, nada disso sobreviveu ao martelo de Ulfur no final. O que foi lamentável foi a visão de outros viajantes sendo mortos. Havia outras pessoas além de Ulfur e sua equipe na estrada e algumas delas tiveram finais tristes. Assim que as coisas se acalmaram por um tempo, um homem apareceu sentado em uma grande pedra na beira da estrada. O homem era baixo e parecia um pouco selvagem. Seu cabelo era raspado dos lados e amarrado no topo com uma barba. Ele parecia jovem, talvez 25 ou algo assim. Ei! Ele chamou Ulfur e seus homens. Um dos aprendizes de Ulfur aproximou-se dele e sussurrou. Cuidado, chefe. Esse homem parece ser um Reashman, um Foresurn. O Ulfur olhou para o homem que os chamou e respondeu. O que você quer, amigo? Deixe-me perguntar, seu povo sobreviveu aos animais que atacam as pessoas? O homem perguntou. Mais ou menos. Mais ou menos? Entendo. Um grupo poderoso então. Até mesmo as coisas que você está montando parecem mágicas. O homem começou a avaliar. Declare o seu negócio ou não nos incomode. O Ulfur disse em voz alta. HM. Não precisa, meu nome é Alaric. Suponho que um de vocês se chame. Um estranho nome nórdico. O que é mesmo? Wolfar, Wolfer. O Ulfur estreitou os olhos. Parecia que sua chegada ao riacho era esperada. Bem, suponho que seja você pela descrição. O homem chamado Alaric descobriu quem é Ulfur sozinho. O Ulfur pôs sua mão em sua arma. Alaric sorriu enquanto se certificava de que seu palpite estava correto. Capture-o, mate o resto. Kirin Saga capítulo 327 Alaric Tio 20 de Sundusk, novembro, 4 e 197 9 Nords contra Senforesurn. As probabilidades são desastrosas. Das montanhas que cercam a estrada, muitas figuras apareceram. Eles estavam todos vestindo peles e ossos como selvagens, mas tudo isso os ajudava a ficarem completamente camuflados. Eles seguravam seus arcos e armas grosseiras. As armas. No entanto Ulfur gritou bravamente e todo seu povo pegou alguns escudos pesados. Atire neles. Alaric, o líder Foresurn cujo rosto estava coberto com tinta vermelha, gritou enquanto pegava um arco e atirava em Ulfur. Este último nem precisou de escudo para desviar a flecha com as costas da mão. Alaric parecia ter subestimado Ulfur e baixado o arco. Não havia muito a ver com uma arma normal como aquela contra alguém do nível de Ulfur. Alaric pegou uma lança e deu outro comando. Prenda-os. Não deixe essas criaturas mágicas quebrarem correndo. Ao contrário de outras montarias, as montarias Atronash tinham resistência infinita e podiam passar de zero à velocidade máxima em um instante. A preocupação de Alaric sobre os nórdicos usando suas montarias para atacar não era infundada, mas sua estimativa estava errada. Os Atronachs podem parecer cavalos, mas eram seres basicamente diferentes. Vamos sair daqui. Precisamos chegar ao Velho Rodan. Um dos Ulfur disse e Ulfur concordou. Cobrar. Eles dirigiram suas montarias e decidiram escapar da saraivada de flechas com velocidade enquanto se protegiam com seus escudos. Não tão rápido. Alaric percebeu que não havia como parar aqueles nordes, então ele decidiu interferir em uma luta corpo a corpo.
Ele correu em direção ao Ulfur com sua lança e saltou muito alto. Até mesmo o Ulfur foi pego de surpresa pelo salto alto. Águia de sangue. Assim que Alaric saltou tão alto, todos os Foresuorno aplaudiram, chamando-o de águia. Seu salto realmente remontou uma águia voadora. Alaric segurou sua lança com as duas mãos e desceu sobre o Ulfur. Os Foresuornos sabiam sobre o famoso salto de seu bravo líder e quantos Nords gigantescos como o Ulfur morreram sob ele. Eles já estavam se preparando para comemorar a vitória em suas mentes. No entanto, a cena que eles viram a seguir parecia que eles foram banhados com água fria de repente. O Ulfur levantou seu escudo de frente para Alaric e golpeou na hora certa. A pancada mandou Alaric ainda mais alto do que seu próprio salto com o nariz quebrado. O Ulfur era simplesmente muito dominador mesmo com um garfo na mão, pena que ele não tinha um. Alaric pousou com o nariz sangrando como uma pedra arremessada e o Ulfur reuniu seus homens para pular para longe. Os Foresuorn que conseguiram ficar sóbrios após o evento sem precedentes fizeram o possível para atirarem o Ulfur e seus homens com flechas apenas para serem bloqueados por seus grandes escudos. Guerreiros do clã de Alaric correram até ele e o ajudaram a se levantar. Ele cambaleou um pouco e segurou o nariz. Arg! Droga! O que era aquele homem? Ele xingou imediatamente. Alaric, o Nord está fugindo. Um homem disse. Alaric ainda estava incomodado com o nariz e estalou a língua. TSK. Eu sei, eles terão que passar pelo meu irmão primeiro. Oh! Então Grosh está lá atrás. Alaric não se incomodou em segurar sua lança mais uma vez apenas para descobrir que ela quebrou. Droga! Esse Nod é realmente forte. Eu preciso de uma arma melhor. Algo sangrento o suficiente para matar aquele homem. Ele disse e perseguiu Ulfur. Não muito adiante, ocorreu uma situação. Algo como se originado no inferno bloqueou o caminho de Ulfur e seus homens. O que é isso? Até Ulfur ficou chocado. Na frente dela estava um gigante. Talvez um pouco menor e mais parecido com um humano. Não. Não parece um humano, é um humano deformado com uma altura inimaginável. O Ulfur nunca pensou em ver alguém mais alto que os Firemanes, mas na frente dele, havia uma aberração. Com mais de 3 metros de altura, a aberração deformada estava com um grande porrete na mão. Grosh! Um grito zangado ecoou da aberração enquanto atacava Ulfur e seus homens em alta velocidade. Dodge! Não faça contato! O Ulfur gritou e seu grupo se dispersou em uma formação solta para escapar de tal monstruosidade. Os cavalos Atronash passaram correndo pela aberração um por um e não conseguiram pegar nenhum, mas o último homem que quase passou pela aberração foi arremessado pelo clube. Ah! Friug! O Ulfur gritou a seu assistente que foi lançado voando. Ele se virou e quis correr para ele, mas o homem já atingiu o adulto com o peito transformado em pasta de carne. Grosh! Chefe, tenha cuidado! Outro assistente gritou. O Ulfur sentiu uma grande sombra descer sobre ele e ergueu seu escudo reflexivamente. Uma força poderosa atingiu seu escudo e o cavalo Stormatronash sob o Ulfur desmoronou. Ele só podia bater no chão com os pés e resistir ao ataque da aberração com as duas mãos segurando o escudo. Não tendo outra chance, outro golpe pousou no escudo de Ulfur. Grosh! Grosh! O Ulfur resistiu a mais golpes com a clava da aberração até que seus braços ficaram dormentes. A aberração continuou gritando enquanto batia no escudo de Ulfur como se estivesse frustrado por não ser capaz de quebrar uma parede. Grosh! O último golpe da aberração quebrou o escudo de Ulfur, mas ele ainda resistiu com sua força. Nível 7, Osso de Ferro. Não apenas a assistência de Ulfur testemunha a força admirável de Ulfur. Alaric e seu pessoal já perceberam e viram algo em que não queriam acreditar imediatamente. Grosh! Não bata nele de cima. Chute ele. Alaric gritou para a aberração. Grosh olhou entre Alaric e Ulfur, percebendo o que deveria ter feito desde o início ao invés de se frustrar. Grosh simplesmente chutou Ulfur. Para Ulfur, os ataques de cima eram facilmente administráveis por sua força e aura de cura. Ainda assim, um ataque de tal criatura do lado enviou Ulfur voando como uma flecha solta.
Seu corpo estava simplesmente dormente demais para evitar o chute após os golpes estrondosos que quebraram seu escudo. Droga! Ajude o chefe! A assistência correu para onde Lufur pousou e queria levá-lo, mas Alaric foi mais rápido quando começou a atirar flechas neles com seus homens. Groshi, acabe com aquele homem! Com uma palavra de Alaric, a aberração de mente correu em direção ao Lufur com baques pesados como se ele fosse um gigante de verdade. No entanto, do nada, algo estranho ocorreu. Fusruda! A aberração de 3 metros de altura foi lançada no ar assim. Chefe! Um dos assistentes olhou em volta procurando por Jun, o único que pode gritar em suas mentes, mas seu palpite estava incorreto. O Lufur foi quem gritou. Ele conseguiu se levantar e gritar antes que fosse tarde demais e se retirou apressadamente para seus homens. Vamos sair daqui. Rápido. Coberto por escudos, o Lufur conseguiu invocar outros Tormatronachos e sua equipe começou a correr em direção ao Orodan. Os Foresuor ficaram chocados com a cadeia imprevista de eventos, mas seu choque foi acompanhado de raiva. Alaric percebeu o que aconteceu mais rápido do que ninguém e correu em direção a Groshi para ver como ele estava. Groshi. Irmão. Você está bem? Groshi. Groshi. Está tudo bem. Está tudo bem, você fez o seu melhor. Não fique triste. Alaric confortou Groshi, que estava profundamente deprimido com o que aconteceu e olhou para onde o Lufur escapou. Suas expressões estavam cheias de ira, assim como o resto de seus membros do clã. Alaric. Aquele Nord. Ele gritou. Nem todos os Foresuorn estavam com raiva. Os mais novos ficaram zangados, mas os mais velhos ficaram com um pouco de medo. A razão era bastante compreensível. Eles testemunharam o Tum uma vez, muito tempo atrás, antes dos Seachtmen se tornarem os Foresuorn. Foi a razão pela qual eles juraram em primeiro lugar. O grito que destruiu tudo naquela época, o grito que esmagou o reino do avô de Alaric, o grito que matou seu pai e irmãos quando os portões de Markarth desabaram sobre eles. O grito que o Fricksturmcloak usou para recuperar o Reach e colocar o Reachman King acorrentado. Para os Foresuorn, este foi o dia da humilhação quando os Nords mataram todos os Reachman em Markarth e até mesmo os Nords que viviam sob o domínio de Madanash quando o retomaram. O Lufur pode ter afastado um desastre com o grito, mas evocou outro. Alaric. As matronas. Elas querem que nós tragamos aquele homem. Vivo? Um dos homens perguntou. O olhar de Alaric na direção de Lufur só parou quando as matrons foram mencionadas. A palavra da matrona é a nossa lei. Se não conseguirmos derrubar aquele homem com 100, traremos 1000. Alaric disse e virou-se para seus homens. Aquele homem. Lufur. Ele não será capaz de correr para Markarth. Sua direção será o velho Rodan para descansar depois que Grosh o atingiu. Eu vi enfraquecido. Ele levantou o seu arco e chamou. Chame todos os clãs. Você chama os Bloodravens, você chama os Bonecruzeiros e você chama até mesmo aqueles bastardos venenosos do Doonfang. Eu viajarei para as cavernas profundas e encontrarei as matronas para pedir ajuda. Ele então se virou para as montanhas, mas lembrou-se de algo e falou mais uma vez. Se eles não obedecerem, diga-lhes que a águia de sangue Alaric, seu príncipe e neto de Madanash vai lidar com eles depois que ele tomar a cabeça daquele nórdico. As últimas ordens de Alaric trouxeram o caos não apenas para os Foresuorn, mas para toda a Campina. Kirin Saga capítulo 328 Substitutil 21 do Crepúsculo do Sol, novembro, 4 e 197 Orodan é uma antiga vila em uma encruzilhada que serve tanto como posto de controle quanto como pousada para viajantes. Agora, a pequena aldeia estava barricada até os dentes. Ontem à noite, um bando de 8 Nords chegou à cidade com notícias horríveis. Um grande grupo de Foresuorn está vindo do leste. Os guardas da aldeia patrulharam a cidade e enviaram alguns mensageiros a Markarth em busca de reforços, mas todos retornaram alguns feridos e 2 mortos. Os Foresuorn estavam bloqueando todas as saídas. Lufur, o líder da banda Nord, estava cansado e descansou na pousada durante a noite.
Correu o boato de que ele lutou contra uma aberração gigantesca e a situação se agravou a esse ponto. A cidade não sabia que Ulfur era procurado pelo nome de Foresuorn e seus aprendizes mantiveram a boca fechada. No quarto de Ulfur, ele e seus homens faziam uma reunião estratégica. Ulfur foi ferido em seu duelo com Grush, a gigantesca aberração. Ele estava enfaixado e com dor, mas teve sorte de ter deixado o Interhold com muitas poções. Suas feridas só precisavam de um pouco de descanso, mas ele perdeu seu escudo, que nunca pensou que seria quebrado assim. Oblivion, porque havia tal criatura em primeiro lugar. Ele se sentou deprimido enquanto aplicava um feitiço, cura, em si mesmo. Agora que ele estava pronto, ele estava se preparando para fazer aqueles Foresuorn comer de merda quando vierem. Chefe, eu nunca soube que você poderia usar o Tuum, disse um de seus homens. Jon é meu irmão, pelo amor de Deus. Se eu não tivesse aprendido depois de 14 anos seguindo, então eu seria uma espécie de idiota. O Ulfur sorriu ao dizer isso. Chefe, você pode gritar como chefe agora, pode. Como Jon. Oblivion, você acha que alguém no mundo pode gritar como ele? Eu só posso gritar uma vez por dia, então vou fazer o melhor. Oh, eu vejo. O que é importante agora é fortalecer a vila. Não tenho certeza de como o povo vai se sentir, mas não podemos arrastar essa luta por mais tempo. Os Foresuorn são quase 100 e eles têm aquela aberração. Quero que todos vocês descansem bem antes que eles cheguem. 2 de nós devem acompanhar os guardas disponíveis enquanto o outro descansa. Precisamos estar em nossa melhor condição para a batalha. O Ulfur fez um plano rápido. Certo, chefe. Sobre os guardas da aldeia. Há alguns deles, mas os homens que estão prontos para lutar aumentaram o número para 30. O Ulfur ponderou um pouco. Isso está longe de ser suficiente. Eu preciso segurar aquele grande monstro se ele aparecer e aquele que se autodenomina Larik não é um oponente fácil para você. Esses 2 serão meu alvo. Vocês 7 terão que arrastar o outro Foresuorn com ele e mate-os lentamente. Use as táticas de barricada e bloqueio nas quais treinamos. Sim, chefe. O homem disse, mas começou a pensar um pouco. O que foi, Jeová? Chefe, estou apenas preocupado. Aqueles Foresuorn pareciam estar esperando por nós e conheciam você pelo nome. O Ulfur permaneceu em silêncio, mas assentiu no final. Então, eu estava dizendo. Há uma chance de estarmos sendo emboscados por alguém que conhecia nosso plano de viagem. O Ulfur estava pensando nesse assunto desde que conheceu Elarik. Alguém o queria e ainda por cima, os Foresuorn foram contratados de alguma forma. Era impossível para os nórdicos contratar os Foresuorn, pois a vingança de sangue entre as duas raças estava sempre fervendo. Ainda assim, Jon disse que os Foresuorn estão sendo controlados uma vez. Ele tinha certeza de que Jon poderia encontrar uma pista, mas aquele não era o momento para essas ideias. Eles têm que sobreviver primeiro. Não se preocupe com isso por enquanto. Não acho que ir para Orsenium seja importante agora. Não deveríamos nem ir para Markarth. Estamos voltando. Sim, este é o melhor curso de ação. Devemos escapar quando derrubarmos o suficiente deles e corrermos para o norte. Há uma vila mineira logo antes de Witherwold, então chegaremos a Horikstead e de lá para Witherun. Horikstead tem melhores defesas e Tiforesuorn não se aventurará tão longe. Depois disso, vamos derrubar a empresa sobre aqueles filhos da puta e vingar Friug. Obrigado, chefe. O homem disse e deixou Ulfur descansar. O Ulfur ainda estava preocupado com outro assunto. Ele queria vingar o camarada que morreu, mas também queria devolver seus homens sãos e salvos para suas famílias, mas ele tinha esse mau pressentimento. Ele afastou as más ideias e deitou na cama para descansar um pouco. O sol nem se pôs antes que os Foresuorn chegassem. O número era enorme. Não sei porquê, mas eles parecem ter brigado com alguém antes de chegarem a Orodan. O Ulfur estava no topo de uma torre de vigia e podia ver Alaric e Groge. O terreno da área não era adequado para uma batalha aberta de qualquer maneira. A aldeia ficava em uma estrada cercada por 2 montanhas e um rio que corria pelo vale. Apenas porque
Por que eles trariam esse número? O Wolfur ficou irritado com a situação imprevista. De acordo com seu conhecimento, Alaric cometeu um grande erro ao mobilizar todos os Foresuorn e esse não é nem o número real de forças que Alaric pretendia trazer. Quando Alaric ordenou que os outros clãs viessem, suas ações foram notadas pelos Nord clãs fora do riacho e eles não sabiam o que estava acontecendo. Então eles mobilizaram suas forças também. Alguns desses clãs eram o Nordic Blackbone Clan, um inimigo do Firemani Clan que utilizou a necromancia enquanto atacava o Firemani Clan com as Bloodsails há quase um ano. Eles foram derrotados, mas seu lar ancestral estava longe de Firemanes e Winterhold, então os Firemanes não foram atrás deles. Ainda assim, o clã Blackbone moveu-se com outros clãs nórdicos para interceptar tudo o que aqueles Foresuorn estavam fazendo. Longe de Orodan, houve várias escaramuças, mas Alaric reuniu os melhores números que pode utilizar para enfrentar o Ulfur. Incendiar aquela vila. Forçar aqueles nórdicos a sair. Alaric e o Foresuorn começaram a atirar flechas de fogo no velho Rodan. Entrada. Os nórdicos estavam fortificando a vila com o melhor de suas habilidades. As crianças e os velhos estavam escondidos em algumas cavernas atrás da aldeia e os homens começaram a apagar o fogo enquanto atiravam flechas de volta nos Foresuorn. Isso não vai adiantar muito. A vila não pode detê-los. O Wolfur concluiu. Precisamos de um terreno mais firme. O Wolfur e seus homens começaram a atirar flechas contra os Foresuorn e mataram um número considerável deles. Sabendo que ele era o alvo, o Wolfur decidiu abandonar o velho Rodan, mas temia que fosse usado contra ele como refém. Uma hora se passou e a escuridão desceu. A luz na aldeia significava apenas a morte. Se um lugar foi incendiado por uma flecha de fogo e alguém foi avistado, essa pessoa será crivada de flechas de Foresuorn. O Foresuorn tentou se esgueirar na cobertura da escuridão para dentro da vila, mas o Ulfur e seus homens estavam preparados para tais táticas e usaram a psicologia reversa para esvaziar a vila de seus defensores. Com uma última distração, o Ulfur e seus homens escaparam do abandonado Orodan em direção às montanhas do norte. Os Foresuorn eram os melhores para navegar no riacho, pois podiam utilizar todas as redes de cavernas ao redor das montanhas para viajar e logo encontraram Ulfur e seu bando. Um dos homens de Ulfur perdeu a vida depois de ser invadido por 3 guerreiros Foresuorn semelhantes a bestas. O que piorou a situação foi um grupo de Agravens aparecendo com o Foresuorn e agindo como conjuradores para a Horda. O Ulfur e seus homens não puderam deixar de correr para uma montanha onde poderiam proteger uma caverna. Com nada além de uma parede nas costas, os 7 Nords enfrentaram a Horda de Foresuorn defendendo-se valentemente de seus terrenos o máximo que podiam enquanto jogavam pedras grandes em qualquer Foresuorn que ousasse escalar a montanha. Os Foresuorn tentaram confiar em seus guerreiros semelhantes a bestas para alcançar os Nords na montanha, mas o Ulfur lutou pessoalmente contra aqueles guerreiros na boca da caverna e os matou. Chefe, o que é isso? Um dos homens de Ulfur notou algo estranho no corpo daqueles guerreiros semelhantes a bestas. O Ulfur verificou e viu um buraco no peito daquele homem logo acima do coração e, em vez do coração do homem, havia uma semente de alcachofra de aparência estranha. Uma coração brilhar. O Ulfur reconheceu imediatamente. O que é aquilo? Dark Magic, já uma vez nos ordenou que trouxéssemos para ele um desses para estudar e tivemos muitos problemas para trazê-lo de Markat. Este homem é uma espécie de morto-vivo que utiliza a força maligna da semente que ocorreu em seu coração e voltou à vida com ele. É o pior tipo de magia negra em Skyrim. Essas pessoas que têm essas sementes são chamadas de Briarearts. Chefe. Mas estão vindo. O Ulfur sentiu e pegou uma adaga em vez de qualquer outra coisa. Ele ficou na frente de seus guerreiros e colocou seu elmo. Uma vez que ele olhou para baixo, ele viu quase 7 guerreiros Briarearts subindo a estrada rochosa. Quando os homens começaram a carregar pedras para atirar neles, o Ulfur os deteve. Economize sua energia. Essas coisas são ágeis e não sentem dor. Eu vou lidar com elas. Apenas cuide de minhas costas e não deixe me cercar. 7 Briarearts contra 7 Nords.
As probabilidades podem parecer distantes, mas o povo de Lufur não era páreo para essas criaturas. Assim que os Briareates chegaram perto o suficiente, eles gritaram como bestas e pularam nos Nords. Utilizando o terreno elevado para si mesmos, os Nords poderiam manter os Briareates sob controle apenas pelas longas lanças que podiam usar. 6 defenderam enquanto um atacou. Segurando a adaga com a esquerda, o Ulfur enfrentou o primeiro Foresworn de perto. O Briareate tentou acenar com sua machadinha em Ulfur, mas o último foi mais astuto e feriu os tendões do Briareate com precisão. Uma vez que o braço de seu oponente estivesse desgastado, o Ulfur poderia se aproximar e arrancar a semente do coração exposto. O Briareate pularia e lutaria com suas unhas e dentes se seu coração fosse o alvo, mas o Ulfur era grande demais para se importar e derrubou seu oponente arrancando seus Briareates. Assim, o guerreiro Briareate caiu como uma marionete sem fio. Alaric estava assistindo lá debaixo da montanha e começou a se sentir irritado. Por que ele não está gritando? Eu quero que ele grite. Ele estava obcecado com o grito de Ulfur. Tendo algum conhecimento de que o Tuum tem um longo tempo de espera, Alaric queria eliminar o grito de Ulfur antes que ele subisse. Groshi. Groshi. O quê? Não. Você não vai subir a menos que ele grite. Groshi. Você quer levar o grito? Você está louco. Quase te matou. Groshi. Groshi. Eu disse não. Alaric estava acalmando seu irmão de qualquer ato imprudente. Foi a única coisa que ele não pode sacrificar no momento. Não importa quantos guerreiros Briareate foram usados para desgastar o Ulfur, seu irmão não era um peão. As matronas podem fazer mais Briareates todos os dias para tudo que ele gosta. E também, as matronas trouxeram essa coisa. Não importa se era o próprio Ulfric Stormcloak, aquela coisa foi feita para assassinato em massa. Ainda assim, fora de suas expectativas, os guerreiros Briareate caíram da montanha mais rápido do que ele pensava, todos perdendo seus corações. Um Agraven avançou para verificar os cadáveres e começou a gritar e berrar com sua voz rouca que parecia um goblin falando. Ruim. Quebrado. Quebrado. Ruim. Guerreiros não podem se levantar. O que há de errado, matrona da Skua? Alaric perguntou a Agraven. Quebrado. O guerreiro está quebrado. Não pode usá-lo. Maldições. Parecia que ela estava chateada porque a condição corporal dos guerreiros Briareate caídos não era corrigível. O Ulfur cortou completamente as partes mais importantes para imobilizá-los completamente antes de arrancar seus corações. Groshi. Grosh. Grosh foi confortar o Agraven que o entendeu completamente. Sim, faça isso. O Agraven encorajou o Grosh a sua sugestão e o rosto de Alaric empalideceu. Não, Grosh. Pare. Sem ouvir seu irmão, a aberração de 3 metros de altura começou a subir a montanha levantando sua clava. Droga. Alaric tentou alcançá-lo, mas Grosh era muito rápido. Uma vez que ele começou a subir a montanha atrás de Grosh, finalmente aconteceu. Fusruda. O Ulfur gritou Grosh mais uma vez. Não. Alaric podia ver Grosh caindo em sua direção com algumas pedras e escombros. Ele mal conseguiu desviar de seu irmão caindo e então começou a correr para ver como ele estava. Matrona. Por favor, salve-o. Ele encontrou seu irmão deitado mas ainda respirando. Ele faria qualquer coisa por sua família e aquele era seu irmão. Vou fazer. Vou fazer. Agraven descartou com as costas de sua mão em forma de garra. Agora. Mate aquele homem. O homem é mau como o homem que arrancou meu olho. Alaric não expressaria suas queixas a uma matrona e mal reprimiu sua raiva por seu desrespeito. Homens, vamos fazer isso. Ele pegou seus homens e subiu a montanha de todas as direções quando uma luta sangrenta estava prestes a começar. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.